os possíveis nós. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui, ao convite do Polis. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e estar nessa posição de poder transmitir algo. Não é uma posição fácil, porque nós estamos todos na mesma caminhada. Então, eu não sei mais do que vocês, mas tem algumas descobertas que eu tenho feito na minha vida e são essas descobertas que eu trago aqui para vocês. Mas que vocês possam me ver como uma irmã. Assim a gente se conecta, assim a gente reflete juntos sobre o nosso caminhar aqui nesse planeta. E eu escolhi esse tema porque esse tema é o primeiro passo que define a nossa busca espiritual. É o primeiro passo para a gente se entender através da psicologia. É o primeiro passo para qualquer tipo de ciência ou filosofia. Então, que a gente possa começar 2023 com esse passo. O Werther foi muito feliz nas primeiras palavras que ele trouxe aqui. Porque eu me lembro que na minha primeira faculdade de psicologia, na primeira aula de psicologia, um professor nosso nos perguntou assim: o que agrada a todos os seres humanos? Nós estávamos em 100 alunos. Basicamente, 99 levantaram a mão dizendo o dinheiro. E eu fui a única que disse o amor. E ele disse: é o amor. Todas as espécies buscam o amor. Todo ser humano busca o amor. Qualquer bichinho que a gente trate com amor se aproxima da gente. Até o leão mais feroz, se você tratar desde pequenininho com amor, ele vem, ele te abraça. O amor que Jesus ensinou é o amor que conecta a gente, é o amor que salva a gente, inclusive dos julgamentos. E principalmente dos julgamentos que a gente comete contra nós mesmos. Então, eu gosto muito de começar as minhas palestras e o meu dia com os livros do Chico. E eu sempre abro na sorte, porque eu acho que os espíritos conduzem a gente nessas reflexões. E hoje eu achei um texto muito bonito e que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Que ele diz o seguinte: contempla mais longe. Porque com a medida com que medides, também vos medirão. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Então, o esquimó está lá, para ele aquilo é o mundo, né, gente? Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Então, todo o foco dele é caçar. Para o homem de religião sectária, a glória além túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Então, aquelas pessoas que são muito fechadas nas suas próprias religiões, achando que essa religião é a única, a verdadeira, somente a ele cabe o reino dos céus. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Ou seja, tudo aquilo que a nossa mente processa, tudo aquilo que a gente está em vibração é o que a gente vai enxergar lá fora. A lente da nossa vida começa aqui na nossa mente. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno de você parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confiará em teu esforço. Se te habituaste às perturbações, aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila.
em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás como os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de ser e viver. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação, aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Ou seja, se nós vamos falar do sentido da vida, nós temos que entender que o que eu hoje posso dizer para vocês que é o sentido para mim, vai ser muito diferente do que cada um aqui vai dizer que é o sentido. E essa reflexão é importante porque nós espíritas acreditamos que essa vida não é apenas material. Nós acreditamos estarmos temporariamente neste corpo, mas somos espíritos eternos em desenvolvimento, não somos? Então, é por aí que a gente começa hoje. Então, qual é o sentido da vida? Olha só que interessante. Geralmente eu venho aqui e vou falar o que para vocês? Olá, bom dia, eu sou a Adriana, eu sou psicóloga, eu sou consteladora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou isso, eu sou... A gente se define por papéis. Mas e se eu tirar todos esses papéis que eu descrevo para vocês, o que resta? Quem é aquela pessoa ali? Então, a gente tem esse costume de nos olhar a partir dos papéis. E qual é o problema disso? Se algum desses papéis não vai bem, a gente se detona e detona a vida junto. Porque eu sou uma porcaria, a vida é uma porcaria. Porque as coisas não dão certo comigo, porque a vida é ruim. Então, é direto que eu recebo no consultório pacientes deprimidos que olham para mim e dizem assim: a vida não tem sentido. Então, procurar o sentido na nossa existência faz valer toda a nossa trajetória espiritual aqui nesse planeta. E mais do que isso, nos auxilia também no contato que a gente tem com as pessoas a dar sentido também. Porque quando alguém chega pra gente e fala: como você está bonita hoje, que prazer te encontrar aqui agora, a gente se sente muito bem, a gente se sente vivo. Porque amar e ser amado dá sentido para a existência. Agora, uma pessoa que não está bem com ela própria, que não vê sentido na própria vida e na vida em si, como ela vai tocar o outro quando ela sai lá fora? Que são as atrocidades que às vezes a gente comete ou cometem com a gente. Então, hoje eu vou me apresentar para vocês como um ser espiritual em desenvolvimento. Certamente somos almas antigas e estamos aqui em busca, dessas descobertas que, por sorte, Deus nos deu a oportunidade nessa vida. E a vida é uma viagem muito interessante. Algo que eu falo aqui é o seguinte: a vida ela é influenciada pelas nossas lentes e ela também é muito determinada pela nossa consciência familiar. Por que eu estou falando isso para vocês? Às vezes, de geração em geração, você vai transmitindo a informação de que a vida não tem sentido. De que a vida é acordar, trabalhar, comer e pagar suas contas. Nós aqui já estamos começando a questionar um pouco mais. Porque ninguém acorda de manhã e resolve vir para um centro espírita à toa. Alguma descoberta vocês estão em busca. Um algo a mais do que a maioria das pessoas pode estar habituada. As famílias transmitem então a forma da gente enxergar a vida. E eu, inclusive, coloquei uma foto aqui de uma descoberta que minhas filhas fizeram. Elas estavam brincando no quintal de casa e dentro do ralinho do nosso quintal brotou uma planta. E as minhas filhas, elas têm muito esse interesse pelas coisas da natureza e encontrar vida onde às vezes não tem, encontrar beleza onde às vezes não tem. E isso mostra que a gente tem se esforçado muito, porque a gente também erra muito, mas para mostrar para elas de que existe algo mais. E às vezes é nas pequenas coisas que a gente ganha aquela força, aquela alegria, aquela energia para
gente continuar vivendo. Então, tudo que a gente enxerga, e inclusive a nossa própria personalidade, é criada por estratégia de sobrevivência. O que eu quero dizer com isso? Sem querer, a gente vai se adaptando na vida e inclusive a gente vai se fechando para ela. Por que eu falo das crianças? Porque as crianças estão na forma mais próxima da espiritualidade. E nós, infelizmente, por dor, por traumas, vamos nos fechando e ficando mais próximos do material. Até porque a vida adulta traz muita responsabilidade, não é? A gente tem as nossas contas, a gente tem os nossos compromissos, a gente tem os nossos trabalhos. Só que eu penso que a gente precisa encontrar nessa vida uma fórmula de equilíbrio entre esses dois lados, o material e o espiritual. Caminhar com sentido é muito importante. E não vai ser antidepressivo que vai resolver esse questionamento. Vai ser o que vocês vão começar a pensar a partir de agora. E nós vamos criando, sem querer, defesas para nos proteger. E vocês sabem qual é a pior defesa que afasta a gente da espiritualidade? A racionalização. É quando a gente encontra razão para tudo. E aí se perde aquilo que a gente enxerga no olho da criança, que o olho da criança brilha na descoberta, né? Se perde o mágico, a alegria pura. Então, olha o que a gente vai fazendo com a gente. Uma criança não percebe os problemas dos pais e simplesmente ela começa a achar que o mundo é hostil, perigoso ou inútil. Uma criança que tem uma infância difícil se torna depois um adulto extremamente racional e muitas vezes condenando tudo que está em volta. A vida é uma porcaria mesmo. Ou a vida é isso aí mesmo, é bom para os outros, mas não é para mim. E também tem um outro extremo que faz mal para a nossa forma de enxergar a vida, que é aquela criança que super idealiza os pais. Os meus pais são perfeitos. E aí aquela criança que é poupada de tudo desde a infância, o pai e a mãe nem discute na frente da criança, porque é tudo perfeito. E aí se torna um adulto frustrado, porque o mundo é perfeito na sua imperfeição, né? Os desafios que a vida traz para a gente. Então é aquela criança, depois aquele adulto, que não encontra sentido nenhum em viver. Porque fala, como a vida pode ser então tão difícil? Que são às vezes os adolescentes, os adultos que eu atendo, que hoje em dia a gente faz psicoterapia online, gente, que nem levanta da cama. Não consegue se levantar da cama, não tem força. O que será que está acontecendo com essas pessoas? E às vezes a gente pensa, mas essa pessoa é muito diferente de mim, será? Se nós todos somos irmãos, estamos todos conectados nesse planeta, nós temos que refletir sobre nós e sobre a humanidade. E isso está acontecendo. Então as lentes, elas ficam contaminadas e a gente fica com uma visão parcial da vida. Então a criança, ela vai interiorizar comportamentos específicos dos pais com a declaração a respeito do eu. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando da criança? Porque a criança vive ainda dentro de nós. A criança Adriana está ainda dentro de mim. A criança de cada um de vocês ainda está dentro de vocês e determinando muito do que vocês sentem. Muito mais do que vocês imaginam. Agora, é aquela criança que escuta, você é uma burra, você não sabe de nada, nossa, você deixa cair tudo, nossa, você faz tudo errado. Como fica essa criança? Mas o pior não é o que a criança ouviu no passado, e sim o que ela acreditou. Aí são aquelas pessoas que chegam para mim, podem se arrumar de cabo a rabo, mas se sentem mal, não se sentem felizes, não encontram sentido na própria vida. Então, por que a gente tem que refletir? Senão a gente vira um reflexo do que os pais, as pessoas pensaram de nós. E outra coisa, não estou culpando pais, mas mostrando para vocês que pais também são espíritos em desenvolvimento. Todos nós somos, então não tem certo e errado. Todo pai e mãe faz o seu melhor. Eu nunca conheci nessa vida um pai e uma mãe que falasse assim, nossa, hoje eu vou me planejar para ver como eu vou traumatizar meu filho.
Eu não fiz um negócio desse, imagino vocês também não. A gente tenta e a gente erra e às vezes a gente também dá umas acertadas. Porque somos todos espíritos em desenvolvimento. Então, se a gente acredita que a gente não tem o nosso próprio valor, a gente não vai enxergar valor lá fora. E essas crianças dentro de nós podem estar feridas não só pelos pais, porque às vezes os pais são pessoas que conseguem transmitir a própria humanidade, conseguem mostrar, não, nós erramos, nós somos seres imperfeitos, estamos aqui nos desenvolvendo. Mas às vezes é um professor, um tio, um amigo que vem e implanta essa ideia de que você não tem valor. Um chefe implanta a ideia de que você não tem valor. E aí, gente, vou dizer que é muita psicoterapia para ajudar essas pessoas a recuperarem o seu próprio valor. Então, você vai falar, Adriana, mas você vai falar de sentido da vida e autoestima. Por que você vai falar de autoestima? Para começar a autoestima, todo mundo imagina que seja a gente acordar se sentindo lindo. Quem dera que a autoestima fosse isso. Porque a gente vai, usa de um monte de recurso, né? Se emperequeteca todo e acha lindo. Não é isso. A autoestima é a forma como a gente se vê, como a gente se trata quando a gente está em silêncio. Porque nós temos uma mente muito faladeira. Todos vocês aqui. E às vezes por fora a gente mostra uma coisa, mas lá dentro é bem diferente, não é? Ou tem aqui alguém que nunca se condenou, nunca ficou bravo consigo mesmo. Às vezes com pouca coisa a gente já se xinga. Então, a nossa autoestima, a nossa percepção da gente, a forma como a gente se vê, como a gente confia na gente, é muito profundo. E afeta a nossa alma. Esse trato que a gente tem afeta a nossa alma. Qual é a questão da autoestima? Ela tem uma formação, uma raiz. E muitas vezes uma criança que é oprimida na sua infância, que os pais exigem demais, ou a escola exige demais, ou depois adolescente, o adulto, a vida exige demais, ela não se sente respeitada nas suas fronteiras. Aí é aquela criança que vai crescendo, aquele adulto que vai se desenvolvendo e vai criando uma hipersensibilidade, uma codependência do outro, que hoje está muito em moda, a gente vê muito no Instagram esse termo, né? Codependência. Então são pessoas que não conseguem se caminhar, se desenvolver sozinhas, tem que estar assim colado ali com alguém. Vai desenvolvendo muitas compulsividades, inclusive compulsividades que a gente não conta para ninguém. Eu, por exemplo, preciso escapar do chocolate, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo comer um pouquinho, sabe? Eu preciso comer. Por que a gente tem essas compulsividades, né? Com a comida, ou às vezes pessoas com a bebida, ou às vezes com o trabalho. As pessoas que super mega trabalham, que não tem tempo nem para a família, nem para comer, nem para fazer um exercício físico, são compulsivas. Tudo isso a gente vai fazendo e a gente vai se afastando da nossa própria alma. Olha o que a gente acaba fazendo sem querer. E a gente vai se auto-sabotando e muitas vezes, se os nossos pais, os nossos familiares não prosperarem, a gente também sabota a nossa própria prosperidade. Porque a gente fala assim para os nossos ancestrais, olha, como vocês tiveram dificuldade, eu vou ter dificuldade também. Por quê? Porque a gente sente culpa de ser feliz. Aí a gente vai lá no final do ano, escreve lá no bilhetinho que a gente deixa para o universo que a gente quer ser feliz, que a gente quer ter saúde. Aí coloca lá a sementinha da romã, não é? Faz lá a sua simpatia, ou sei lá que outras simpatias vocês fazem, mas a gente decreta lá para o universo que a gente quer ser feliz. Mas será que a gente está de coração aberto para receber? Porque daí eu escuto direto no consultório assim, nossa, consegui o trabalho que eu queria, mas agora eu já não sei mais. Foi uma vez o trabalho, agora eu já não sei mais. Sem querer a gente vai sabotando, de pouquinho em pouquinho a gente não vai se permitindo. Porque a felicidade, como estava ali no livro do Chico, a felicidade, a saúde, a prosperidade, ela está aqui para todos, junto com os desafios, mas ela também está aqui. Os complexos podem dominar as nossas escolhas e afetar uma vida inteira da pessoa. Por isso que eu estou falando para vocês
de desenvolvimento de personalidade, estou falando de autoestima, porque de nada adianta a gente vir para cá, estudar o Espiritismo, entender o sentido da vida, mas não sentir dentro de nós. Não é algo que a gente faz só com a cabeça, precisa vir para o coração. Então, a nossa visão de vida hoje é totalmente determinada pelo passado e, inclusive, a gente tem uma tendência de repetir certos papéis. Então, quando eu digo assim para vocês, eu sou esposa, eu estou geralmente repetindo quem foi a esposa minha mãe, quem foi a esposa minha avó, quem foi a esposa minha bisavó. E às vezes a gente vai fazendo as mesmas coisas e aí depois chega lá no consultório, eu não sou feliz no meu casamento. Mas por quê, gente? Porque vamos pensar na nossa ancestralidade, né? Bisavó, avó, mãe, até chegar até mim, vocês concordam que tem todo um circuito de desenvolvimento? E nós estamos aqui para atualizar esses papéis. Buscar um casamento mais moderno, respeitoso, mas moderno, em que vocês possam conversar e dar um sentido diferente ao estar junto. Eu sou psicóloga. A psicóloga que existia, né, a formação da psicologia há 50, 60 anos atrás com a de agora já não é mais a mesma. Por quê? Porque a gente vai modernizando. E nós somos, eu aprendi com as minhas filhinhas lá na escola, nós somos sujeitos históricos. Tudo que a gente produzir a partir de agora, os nossos filhos, os nossos netos vão sentir o alívio. Minha atriz-avó seja eu. Então, que oportunidade bela é essa vida da gente poder fazer essas mudanças e encontrar a cada dia mais sentido. Nós precisamos nos cuidar, porque eu sei que parece bobo, mas não é. Mas a gente pode perder ao longo do processo. Está se criando agora no Instagram uma onda de um tipo de beleza que está tornando todo mundo igual. Todo mundo tem que ter o mesmo tipo de boca, o mesmo tipo de olho, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de corpo. E se a gente parar para ver, é um tipo de beleza que dá um trabalho danado. Porque ninguém nasceu daquele jeito, né? Cintura muito pequena, bumbum enorme. Aí tem que ter a boca grande, olho, como fala, com aqueles supercílios. Aí tem que ter cabelo, não sei o quê. Se as pessoas ficam tentando atingir aquilo, e para os homens também é pior, porque todos têm que ser super mega sarados e ainda tem que trabalhar, e ainda tem que comer. E a gente tem que cuidar disso. Porque essa morada que Deus deu para a gente, que a gente deve sim cuidar, precisa ser feita com a própria identidade. Então, pode se arrumar e deve, pode buscar gerenciar o seu envelhecimento e deve, mas não porque você quer ficar parecida com a fulana de tal. Nós precisamos valorizar a nossa existência urgente, antes que a gente seja engolido pelo que está acontecendo lá fora. E às vezes a gente tem preconceitos em relação à felicidade e sucesso, porque a gente olha a felicidade e sucesso do outro e vem aplicar na nossa vida. Então aí, a maior parte das pessoas diz o quê? O sentido da vida é ser feliz, mas o que é feliz? É trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite? É ter tal carro? É fazer tal viagem? Quantas vezes eu fiz, vocês fizeram isso, meus pacientes me contam isso, e encontram a felicidade ali? Não. Estava conversando agora com o Polis, ei Polis, você fez suas férias? E a gente falando que a gente ficou em casa feliz, porque para nós faz sentido. Não sei para vocês, mas para mim é uma alegria poder ter dias na minha casa, arrumando minhas coisinhas, curtindo minha família. Mas talvez para alguns felicidade seja passar 30 dias na Europa. Que é para vocês essa felicidade. E sucesso, então, né? Tem que ganhar quanto? Tem que fazer o quê? Uma vez o Hegel, que é o criador das constelações sistêmicas, estava ao lado do seu próprio paciente ali numa das constelações. Não sei se vocês conhecem esse trabalho, mas é um trabalho transgeracional muito legal, que fala de toda a nossa composição familiar. E a pessoa estava tão deprimida que ele olhou para o paciente e perguntou assim: para quem você vendeu sua alma? Aí eu lembro que a gente estava assim, num grupo de 1000 pessoas, todo mundo. Que pergunta é essa, né? Porque às vezes a gente vende.
vende nessa promessa que a gente cria pra gente de que isso vai tornar a gente feliz, de que isso é o sentido da vida. Então, gente, a nossa visão de vida vai depender da evolução do nosso pensamento e, inclusive, da nossa própria evolução como pessoas. Quando a gente é criança, é normal a gente ter um pensamento mais mágico. A vida é incrível. Eu vejo meu sobrinho de 2 aninhos, gente, tudo que ele descobre, que ele desmonta, que ele faz, que ele quer, é lindo. Mas não tem como a gente ficar para sempre nessa vida mágica. A gente vai começar a ir para a escola, vai começar a vir resultados de provas, exigências, nós vamos ter que amadurecer. Só que daí a gente entra numa segunda fase da adolescência chamada heróica, que é aquela fase que a gente acha que a gente pode tudo, né? Tudo. Trabalhar 1000 horas, a gente sai de noite, a gente vira à noite, acorda no outro, nem dorme, às vezes acorda lá no outro dia super feliz, animado, energético, e o corpo vai envelhecendo, porque Deus é muito sábio, né? Ele colocou um corpo pra gente com tempo de validade, olha que inteligente que ele foi. Vocês já pensaram se a gente fosse um eterno adolescente, o que a gente estaria fazendo? Sinceramente, acho que a gente não estaria nem aqui agora conversando, tá? Deus foi tão sábio que Ele criou um mundo adulto. O mundo adulto, daqui para frente, é realista. Por isso é difícil encontrar felicidade neste mundo realista. E ninguém ensina isso pra gente, ninguém fala sobre isso, nenhum curso, nenhum lugar. Tudo isso aqui eu tive que ir atrás depois, nas minhas descobertas. E o que acontece? A gente não entende que para viver no mundo adulto a gente vai ter que errar. Aí você fala, nossa, Adriana, mas como assim? Errar? A gente vive ouvindo que errar é humano. Porém, o que é importante entender? Que errar faz parte do mundo adulto, senão a gente fica criança para sempre. Porque a criança, ela faz as coisas e não pensa na consequência. Nós fazemos e pensamos na consequência. E é isso que permite a evolução do nosso espírito. Mas é óbvio que a gente não vai sair errando e cometendo aquele erro milhões de vezes. E o que eu chamo de erro? É aquilo que faz mal a gente próprio e ao outro. Eu não gosto dos termos certo, errado, bom, mal, feio, bonito, esses extremos. Mas eu não consigo encontrar outra palavra que defina a sensação de quando a gente faz algo e pensa, acho que isso eu poderia fazer melhor. Nós humanos costumamos chamar de erro. Só que a gente escuta que errar é humano, pro outro, né? Então, se a nossa amiga a gente chega para ela e fala, puxa, sinto muito, né, que isso aconteceu com você, mas quando é a gente, nós somos juízes muito ferozes com a gente mesmo. E isso prejudica o nosso desenvolvimento. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje? Esse conceito de que a vida é sim um palco de aprendizagem. Que Deus fez este nosso corpo para envelhecer de uma forma proposital. Porque se a gente tivesse a força que a gente tinha de pequenininho, a gente não estaria desenvolvido como a gente está tentando até agora. A gente está numa busca de sentido. E quanto mais a gente envelhece, mais a gente procura sentido. Porque a gente vai percebendo, né? Está chegando no final. A cada ano que passa, está chegando, né? Do meio para o final. E assim vai indo. Tanto que a gente para de contar os nossos aninhos de vida, não é? A vida, e também nessa aprendizagem, está sim a importância do auto-amor. Deus não colocou a gente aqui para a gente se odiar. Colocou aqui para a gente se amar do jeitinho que a gente é e amar a vida. E amar o ser humano em todas as suas expressões. Porque até aquilo que a gente acha um absurdo no outro, a gente não sabe na nossa outra vida se a gente não fez pior. Só que agora a gente, nessa posição que a gente está agora, que a gente estuda, que a gente tenta se trabalhar, a gente se acha, às vezes, numa posição um pouco melhor. Mas por quê? Porque lá atrás a gente não tem ideia do que a gente fez. Então, condenar, julgar, só afasta a gente da nossa espiritualidade. Porque não é assim que Jesus agia. Jesus olhava com amor e compaixão para todos os seres. Tanto que tem a passagem do atire a primeira pedra, né? Quem não cometeu pecados. Então a vida, ela traz para a gente dor. E é muito difícil isso, porque muitas vezes o sentido também vem depois da dor. A gente vai buscar geralmente no centro espírita quando a gente está com dor. Eu me lembro quando eu
pequena, eu tinha meus 12 para 13 anos, eu tinha um tio que era o amor da minha vida, eu amava aquele tio, ele era tudo para mim. E ele teve um infarto fulminante aos 33 anos. E eu não me conformava, e eu passei toda uma vida estudando a espiritualidade para entender para onde foi meu tio, por que foi tirado de nós a existência dele, deixando 3 filhos pequenos nessa vida. Então, a dor faz a gente buscar algo. E é maravilhoso que a gente tenha a oportunidade de estar aqui com esta consciência de que a vida é eterna. Com a consciência de que, inclusive, esta alma retorna. E que, por minha felicidade, já retornou à minha família. A vida é um desafio. Mas esse desafio tem um propósito maior, que é o desenvolvimento do nosso espírito. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Quando vocês se sentirem desafiados, quando vocês, ao longo desses anos, perceberem que a vida não está fácil, lembrem, isso está aprimorando o espírito de vocês. Isso está fortalecendo o sentido da vida. Porque se Deus traz algum desafio para a gente, Ele não deixa de calcular nada. Ele não dá um pontinho sem um nozinho. Tudo tem um propósito maior. Tudo. Até quando a gente está vivendo e diz, não, mas isso não era para mim, eu não me conformo, eu não mereço. O que vem depois é uma aprendizagem muito grande. Nós não somos plantinhas de estufa. Experimentem comprar florzinha lá no Carrefour da estufa, bota lá na casa de vocês para ver o que acontece. Morre. Agora, vai lá, aqui no nosso quintal, aqui da nossa casa, vou olhar as plantinhas que estão lá nas intempéries da natureza, sol, chuva, olha a força daquele caule, a força daquela planta. Deus fez a gente assim. Então, é para levar essa mensagem no coração, que por mais que a vida desafie, lembrem, a força veio junto. Deus não faz nada errado. Quando estamos bem com a gente mesmo, a vida ganha mais sentido. Essa é a fórmula para se aplicar. E a crise permite a evolução. Meus pacientes dizem assim, eu vou morrer com essa crise. E eu digo, não vai, a não ser que você busque, ou seja, o seu momento. Mas toda crise tem começo, meio e fim. O que a gente precisa é buscar a aprendizagem nessa crise. Aí quando você chegar no final dela, você fala, agora eu aprendi. E aí a gente sabe que o plano espiritual é assim, falar, você aprendeu agora? Então, vamos lá, segundo passo, terceiro passo. E não é só na dor que a gente aprende também. A gente também aprende no amor. Só que a gente precisa realmente estar nessa frequência, nesse contato com a nossa força espiritual para poder evoluir também no amor, né? Então, o sentido da vida está na nossa capacidade de nos reconectar com a nossa essência e abandonar os nossos espíritos. O que é isso? Aquilo que criaram para mim e aquilo que eu acredito. Às vezes eu preciso superar isso. Por exemplo, eu me lembro que quando eu liguei para o meu pai, meus pais são separados, né? Quando eu era pequena, eles se separaram. E eu liguei para o meu pai, eu tinha passado na faculdade de psicologia, onde eu queria, estava super feliz. Pai, passei na faculdade de psicologia. Ele disse, eu não acredito. Psicóloga, trabalhar com gente louca, a pior coisa que você pode fazer. Eu não vou te apoiar, eu não vou te ajudar com R$1 na sua faculdade. Porque era o plano do meu pai que eu trabalhasse como balconista dentro de uma empresa que ele gostava. Mas não era o meu sonho, o sonho dele. Mais ainda, o sonho do meu pai era que eu prestasse um concurso na prefeitura. Mas esse era o sonho dele, o que ele achava que era estabilidade para mim. Só que na força da raiva, quando eu era heróica, né, na adolescência, eu pensei o quê? Pois eu vou dar conta e vou fazer. Fui lá, trabalhei, ralei, estudei, consegui. Na força. Depois que eu me tornei adulta, eu entendi o meu pai. Ele não estava falando aquilo porque ele me odiava, ou porque ele não confiava em mim. Era o que ele tinha por referência com o que ele viveu. Meu pai não terminou nem o ensino médio, como é que ele poderia imaginar uma filha fazendo psicologia? Ele nem sabia o que o psicólogo fazia. Então, eu entrei em
paz com meu pai quando eu entendi que aquilo também era amor, mas que eu não precisava fazer o que ele queria. E se eu tivesse feito, eu estaria culpando ele hoje de eu não ser feliz. Ah, mas minha mãe mandou fazer isso, meu pai mandou fazer isso. Vocês entendem o que a gente pode fazer sem querer? Então a gente agradece, inclusive, o não. Graças ao meu pai ter agido assim, eu consegui trabalhar durante a faculdade, eu consegui fazer o meu nome, eu consegui conhecer pessoas, eu consegui me formar já abrindo a minha consultoria de recursos humanos, porque eu já tinha clientes, porque eu já trabalhava. Se não fosse ele e ele tivesse apoiado tudo, talvez eu tivesse me formado crua, sem conhecimento de nada. Foi chorando na faculdade que eu consegui bolsa. Porque eu consegui bolsa porque eu era uma das alunas dedicadas. Mas por que eu era dedicada? Porque eu precisava. Então meu pai me deu o maior presente, que foi dizer: você vai caminhar com as suas próprias pernas. E aí é que eu digo para vocês, a gente tem a força para isso, né? Então abandonar scripts, que é esse plano, é que nem um ator, ele recebe o script do que o personagem deve fazer, não é? Sem querer, os nossos pais dão pra gente também o script do que a gente deve fazer. E a gente pode honrar, agradecer e dizer: eu vou fazer diferente. Não melhor, diferente. Isso a gente trabalha muito em constelação e funciona, tá, gente? Está na busca do autoconhecimento e das próprias libertações, que é o que vocês estão fazendo aqui na nossa convivência, nos nossos encontros. Cada nova descoberta é uma libertação. Está na busca de ferramentas que te façam se sentir leve. O que te faz se sentir leve? Às vezes pode ser uma caminhada, às vezes pode ser dormir um pouco mais cedo, pode ser preparar um alimento diferente, pode ser visitar um amigo. O que faz vocês se sentirem mais leves? Não tem receita. Não dá para entregar no final para vocês o que está a receita da felicidade, do sentido da vida, mas vocês podem descobrir isso. E está na aceitação da transitoriedade, que a gente não quer falar disso, mas está ali. Nós vamos morrer. Todos nós. Então, se a gente vai morrer, enquanto a gente não morre, a gente pode fazer algo de bom com a nossa vida. E aceitar que a vida não vai ser fácil para ninguém. É que a gente olha a grama do vizinho e acha mais verde. A gente acha que a pessoa que está ali do nosso lado é mais feliz, é mais tranquila, né? A gente não tem ideia do que o outro vive. Essa vida instagramável que está em moda agora, né? Tudo perfeito. Não é. E esses recortes que as pessoas fazem, que inclusive nós fazemos, porque ninguém vai colocar: estou aqui com diarreia, estou aqui passando mal, né? Estou aqui. Ninguém vai publicar um negócio desse. Estou de pijama, estou descabelado, estou brigando com meu marido. Ninguém vai publicar isso. Porque eu acho até legal que a gente faça recortes positivos, mas não acreditem que a vida do outro é só recorte positivo, gente. E tem algo que também, essa palavra, eu ouvi da minha amiga que está aqui agora, que é a Maria do Amaral. Ela disse assim para mim quando eu era novinha: na vida nós temos que ter resiliência. E eu estava na minha fase: resiliência? Que resiliência é essa? Eu fui entender anos depois, décadas depois. Que é aquela capacidade de, a vida me dobra e eu levanto de novo. Aí a vida vem, dobra a gente de novo. E a gente levanta de novo. Porque a primeira vez que a vida me dobrou, eu fiquei lá embaixo, um bom tempo. Essa força de erguer vai dar mais sustentação para o que vem pela frente. O mais importante no seu processo de viver é a busca, que foi outra descoberta que eu tive. Não onde a gente vai chegar, gente. Como? Como vocês chegarão aqui, se Deus quiser, todo mundo aos seus 100 anos? Como? O que vocês vão ter feito até lá? O que vocês vão ter sentido até chegar lá? Na região de Turim, na Itália, eles têm na mesa de restaurante uma caveira do rosto da pessoa, da cabeça da pessoa. Por quê? Eles se lembram todos os dias que a vida é finita. Então, todos os dias é dia de ser feliz.
Estranho pra gente, né, gente, almoçar com uma caveira na frente. Portanto, a vida é uma construção. E quem é o mestre de obras principal? A gente. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis. Onde está Deus? Aqui. E Ele nos fez à sua imagem, sim. Nós somos perfeitos. O problema é que a perfeição para a gente é o recorde instagramável. E não é. É essa capacidade de dobrar, de levantar, de buscar sentido, de ajudar o outro, de nos ajudar, de olhar para a nossa família, de buscar terapia, de desenvolver. Outra coisa, meu sonho para 2023, né, a maior parte dos passeios, é ter um casamento feliz. Sabe que ter casamento feliz é olhar para o seu marido e falar, ai que lindo, você é um ser felizes. Isso é novela. Ser feliz é fazer terapia de casal, é entender um ao outro, é conversar, entender que dois vêm de famílias diferentes, culturas diferentes, vai brigar, tem que entender, mas conservando respeito. Aí a gente consegue encontrar felicidade no casamento. Quero ser uma boa mãe. Então agora eu descobri, lá no Instagram, né? Para ser boa mãe eu tenho que fazer isso, aqui. Não vai ser. Ser boa mãe às vezes é coisa simples. É poder abraçar teu filho quando ele está numa crise. Para a criança, esse amor é suficiente. A gente que acha que para ser bom pai, a gente tem que fazer um monte de coisa. E aí esse pai que faz um monte de coisa, geralmente não tem tempo nem de sentar para jantar com o filho. Não tem tempo. Porque chega 10, 11 horas. E aí depois o filho um dia vem e fala assim, só falta, ele diz, mas eu te dou de tudo. A gente precisa de verdade parar e pensar. Esses dias eu vi um vídeo, inclusive, no Instagram, que o pai estava arrumando o cabelinho da filha, e daí ele fez um corte muito legal, assim, porque ele estava arrumando o cabelo da filha, e de repente a filha cresceu alguns anos, assim, tipo uns 5, 6 anos. E a vida da gente é assim, você está olhando para o seu filho, quando você olha de novo, daqui a pouco já se passaram 5, 10, 15 anos. E inclusive para nós mesmos, porque quando a gente olha no espelho também vai passando, né, gente? Quando você vê, fala, meu Deus, né? Era 20, depois 30, depois 40, e aí vai. Então, lembrar que essa manifestação de Deus está dentro de nós e fazer o bem a nós mesmos e ao outro vai fazer com que todo mundo vibre num sentido mais positivo. E é isso, gente. Eu desejo a todos que vocês façam uma maravilhosa viagem agora em 2023, com muitas alegrias, reflexões, sentidos, que vocês busquem realmente não a felicidade do outro, mas essa que faz realmente vocês vibrarem aí na positividade e auxiliando na espiritualidade. Vamos pensar que nós temos aqui os nossos guias espirituais, mas eles estão aqui para auxiliar. Boa parte do trabalho tem que ser para a gente. Senão a gente deixa eles também muito cansados, né, gente? Eles também merecem fazer outras coisas ali no plano espiritual. Que possamos deixar Deus também se manifestar através das nossas intuições, do nosso servir, né, das nossas obras aqui nesse planeta. Então, no finalzinho, a gente vai poder dar um tchau para todos e dizer, realmente, a minha vida foi de muito sentido. Muito obrigada. Adriana, eu quero continuar a sua viagem. Dando continuidade, agradecer, né, formalmente a Adriana. Acho que tem bastante coisa para a gente refletir aí. Né? Eu acho que é bem legal para a gente pegar vários pontos aí, né, e a gente começar a refletir, porque felicidade é isso, não é tão fácil de alcançar e a gente tem que dar vários passos e, na verdade, ter a vontade para poder alcançá-la. Esse eu acho que é o primeiro passo. Então, eu gostaria de convidar aqui os trabalhadores da casa para a gente fazer aqui as vibrações. Esqueci, né? Eu falo alto, acho que todo mundo fala.
Bom dia a todos. O passe é um ato de amor, para que a gente possa tirar o máximo proveito dessa experiência. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos aquietar, tentar nos aquietar e buscar entrar em contato com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, vamos tentar levar essas vibrações para fora desse ambiente. Vibremos inicialmente pela nossa casa, Bezerra de Unidas, para todas as pessoas que aqui frequentam, todos os voluntários, trabalhadores que aqui trabalham, e também para a Educandário, todas as crianças, todos os professores, todos que aqui frequentam. Vibremos também pelos nossos lares. Visualizemos os nossos lares, tentando entrar em cada ponto, levando essas energias do bem, para que elas possam chegar a todos que ali residem, os nossos familiares, passando cômodo a cômodo. Vibremos também pelos nossos vizinhos, pela comunidade, o bairro em que vivemos, na nossa cidade, os nossos governantes, administradores. Vibremos pelo nosso país, Brasil, todos os administradores, governantes, todos aqueles que recém foram impulsados agora, aqueles que também perderam, que aceitem a derrota, que busquemos a paz. Vibremos pelo nosso planeta, visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos aqueles que mais necessitam. Pessoas passando por todos os tipos de dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Pessoas em hospitais buscando a cura. Pessoas passando por situações de extrema pobreza, fome. Pessoas passando por situações de vício, seja drogas, álcool. Pessoas, crianças em orfanatos, abandonadas em orfanatos, idosos abandonados em asilos, pessoas em situações de guerra, conflito, que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. E agora, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos nesse momento e para a nossa evolução e desenvolvimento. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, estamos chegando ao fim desse nosso ótimo domingo. Nós gostaríamos também de convidar aqueles que desejam fazer
face individual. E para aqueles que não, a gente deseja um ótimo mesmo domingo, santo domingo, com as famílias, né, que a gente leve coisas boas aqui para praticar. E que tenhamos uma ótima semana.